Os Estados Unidos estão redobrando, triplicando as ameaças contra a Groenlândia, dizendo-se dispostos a tomar pela força, se necessário, a ilha que é a porta de entrada para o Ártico, a partir daqui do Ocidente, mesmo com o fato da ilha hoje ser governada pela Dinamarca, país que é membro da OTAN. Aliança sustentada e gerida e coordenada pelos Estados Unidos. Mas essa não é a primeira vez que Trump traz o tema da Groenlândia à vista. Já no início do seu mandato, ele falava sobre isso e também no primeiro mandato de Trump, esse tema foi colocado a público, mas muito rapidamente descartado naquele momento. Mas o que é que explica essa corrida hoje desesperada dos Estados Unidos em direção ao Ártico, uma região onde a Rússia sempre marcou presença como o maior país com acesso àquela região? O que é que o aquecimento global e o derretimento do gelo do Ártico tem a ver com isso? Esse é o tema do vídeo de hoje, logo depois da vinheta do canal. Mas antes, um spoiler. Isso, como quase tudo que Trump faz, tem muito a ver com a China. Meu nome é Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico, e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você conhece, gosta do que a gente faz aqui, pode e quer, considere contribuir financeiramente com o nosso trabalho. Existem várias opções. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Existe a possibilidade de se tornar um membro do clube dos canais, enviar um superchat, um super sticker, fazer alguma contribuição pontual via Pix, cujo QR Code está aqui no canto da tela ao longo da nossa discussão e a chave também está na descrição. E existe ainda uma outra opção que é, eu tenho uma lista de livros que eu tenho interesse lá na Amazon. O link está aqui na descrição. Se você quiser contribuir com a preparação dos roteiros dos vídeos aqui do canal, basta me dar um livro desse de presente. Se você comprar um livro via a minha lista, eu recebo esse livro no endereço que eu cadastrei no site sem precisar publicizar por motivos de segurança. Qual é esse endereço? Sem mais delongas, vamos iniciar essa discussão, porque ela vai ser uma discussão um pouco extensa, mas quero fazê-la de maneira mais direta possível. Antes da gente explicar as razões, ou para a gente explicar as razões do interesse desesperado dos Estados Unidos na Groenlândia hoje, a gente precisa entender onde ela está localizada e o que é que caracteriza essa ilha, que é a maior ilha do mundo. Observe esse mapa aí na tela. A Groenlândia é essa ilha marcada em vermelho que está muito próxima do Polo Norte, na região do Ártico, o extremo norte do planeta Terra. É uma ilha vizinha do Canadá, muito próxima do Canadá, na verdade, mas projeções cartográficas como essa, mapas como esses que vocês estão vendo aí na tela, podem enganar a gente, podem acabar afetando nossa percepção. Por quê? Essas projeções cartográficas mais tradicionais, das quais a projeção de Mercator é a mais conhecida, elas confundem às vezes, confundem sobre o tamanho, confundem até sobre a localização das regiões. Esse mapa que está de novo na tela não é uma reprodução no modelo de Mercator, trata-se de outra projeção, mas ainda assim é um mapa que pode nos enganar um pouco. Por que eu digo isso? Dá uma olhada nesse outro mapa que está aparecendo aí na tela para vocês agora, que dá uma noção muito melhor de como é que as coisas se organizam no extremo norte do nosso planeta. Esse ponto aí no centro do círculo vermelho é o Polo Norte, o extremo norte do nosso globo. Esse círculo vermelho é a região do Ártico. Pessoal, o Ártico é nada mais, nada menos do que a região do planeta onde Estados Unidos e Rússia se encontram, estão mais próximos. Eu sei que tem a galera que ainda acha que a Terra é plana, talvez isso tenha até saído um pouco de moda, mas fica aqui nesse vídeo que eu prometo que você vai ser convencido de que na verdade a Terra não é plana. Vamos dar uma salientada nesses países aí. Olha os países que têm acesso ao Ártico. A gente está falando do Canadá, dos Estados Unidos via Alasca, da Rússia, que tem toda a costa norte da Rússia está voltada a dar acesso ao Oceano Ártico. Países como Finlândia, Noruega e Suécia também têm uma costa voltada para essa região. E o grande tema do nosso vídeo hoje, a Groenlândia, que funciona como a porta ocidental, por assim dizer,
para o Ártico. Nesse vídeo, para discutir esse tema, a gente vai usar projeções cartográficas conhecidas como projeções azimutal polar, porque tem o Polo Norte no centro. É como se a gente estivesse vendo o nosso planeta de cima. Para facilitar ainda mais a visualização, esse mapa aí, que mostra o mundo a partir do Polo Norte, a Groenlândia é essa ilha em vermelho, a maior ilha do mundo. E um detalhe muito importante para nossa discussão aqui, é uma ilha que 80% do território está debaixo de uma espessa camada de gelo. 80% do território coberto por uma extensa calota polar. Ela está geograficamente localizada entre o Atlântico Norte, o Oceano Atlântico Norte e o Oceano Ártico. E por isso ela é muito importante. Ela é a portaria entre esses dois oceanos. A ilha só tem cerca de 56 mil habitantes, uma demografia muito pequena e muito concentrada na porção sul do seu território, e é politicamente vinculada à Europa. É uma espécie de território autônomo da Dinamarca. Possui parlamento próprio, governantes próprios, cuida de diversos setores da ilha, mas tem dois setores estratégicos que estão sob responsabilidade direta da Dinamarca, que são a defesa e a política externa. Então, tudo que diz respeito à defesa e à política externa da Groenlândia, quem resolve, quem debate, é a Dinamarca. Isso pode mudar porque existe um movimento independentista na ilha, querendo se tornar por si uma nação, se separar politicamente da Dinamarca. Depois a gente volta nisso. Olhando esse mapa simples aí na tela, e só com a visão de onde é que ela está geograficamente falando, será que a gente já consegue sacar qual que é a importância dela? Esse outro mapa aí, que detalha melhor a região do Ártico, mata essa questão a pau. Para definir de antemão, o Ártico é essa região aí circumpolar do norte da Terra, no extremo norte do planeta Terra, que abrange as bordas dos continentes euroasiático e norte-americano, e abriga também ilhas e águas adjacentes dos oceanos Pacífico, Ártico e Atlântico. Vamos dar uma olhada em detalhes o que é que esse mapa nos mostra, tá? Primeiro, pessoal, em amarelo e que se destaca quando a gente olha para o Ártico, está o território russo, no cantinho direito desse mapa aí. O território russo é o que dá o maior acesso ao Polo Norte, à região ártica. E não à toa, desde sempre, a presença russa é a maior entre a de todas as nações árticas, de todos os estados árticos. Ali no canto superior esquerdo, em verde claro, está o Alasca, território dos Estados Unidos. Apesar de não ter uma continuidade territorial entre o território principal e o Alasca, os Estados Unidos têm sim acesso ao Ártico, formalmente falando, via o Alasca. E observem que o Alasca e a Rússia quase se encontram ali, dão um selinho no mar de Bering, o Estreito de Bering. Em verde mais escuro do lado do Alasca está o Canadá, também um estado ártico, um estado com acesso à região do Ártico. Ali num verde mais opaco, ali uma espécie de verde piscina, está a Groenlândia, a ilha que Trump quer controlar, quer comprar ou quer tomar de todo jeito. Observem uma coisa, pessoal. Além de 80% do território da Groenlândia estar sob uma camada de gelo, boa parte do Oceano Ártico, essa parte em branco no meio da tela, está congelada. Essa região é uma das mais frias do mundo e boa parte desse oceano está congelado durante todo o ano. Isso vem mudando com as mudanças climáticas. Algumas décadas atrás, as bordas do Oceano Ártico, a gente vai voltar nisso, eram navegáveis no verão, acompanhadas geralmente por navios quebra-gelo que abriam o caminho para navios de carga poderem transportar o que carregassem por aí. Isso vem mudando, mas foquem no fato de que o Oceano Ártico é um oceano majoritariamente congelado até agora. Tendo entendido, geograficamente falando, sobre qual local do planeta a gente está abordando, porque é isso, né? As notícias saem, Groenlândia, México, é Venezuela, é isso, é aquilo, várias regiões no noticiário ao mesmo tempo, e às vezes a gente não tem uma plena noção de onde é que ela
está no globo, a menos que você previamente já tenha tido contato com o assunto, já tenha estudado o assunto. Quando o país em questão é o seu país, aí você, pelo menos isso, você sabe onde é que ele está. A menos que você seja um estadunidense, que se pedir para apontar qualquer lugar do mapa, não vai saber apontar, porque é o país para ter gente burra. Mas agora a gente vai ter que passar para outro mapa. E sim, pessoal, esse vídeo vai ser recheado de mapas. E se você, como eu, gosta do assunto, a gente está em casa. Se você não tem muita familiaridade, tudo bem não entender todos os aspectos de todas as projeções cartográficas no início, mas a gente vai pegando, vai aprendendo. No início também achava muito confuso, o mapa é uma coisa que tem muita informação ao mesmo tempo, então você vai aprendendo a ler o mapa como você aprendeu a ler, é de fato isso, você vai aprendendo a observar uma projeção. Esse é o mapa que a gente vai dar uma olhada agora, porque ele mostra duas coisas extremamente importantes, tá? A gente já entendeu o que é o Ártico, onde é que o Ártico está localizado e quais são os países que circundam essa região. A gente vai focar na Rússia, que nesse mapa está marcado em vermelho, nos Estados Unidos, que tem acesso ao Ártico via Alasca, que nesse mapa está marcado ali no azul, piscina, e na Groenlândia, que pertence à Dinamarca, e nesse mapa está marcado em amarelo. Pronto, todo mundo localizou esses países que eu estou falando, certo? Agora, pessoal, observem essas duas grandes setas que contornam a parte congelada do Ártico. A seta rosa e a seta amarela / laranja. Essas são duas rotas, duas passagens do Ártico que já existem hoje. A seta rosa é a passagem nordeste. A seta laranja é a passagem noroeste. Vejam a importância dessas duas passagens. A passagem nordeste, essa rosa, é uma via marítima que permite a ligação do Oceano Atlântico ao Pacífico, ou seja, é uma via que liga o Oriente ao Ocidente. Esses termos eu não gosto muito, mas vamos usá-los. Ou vice-versa, e só é totalmente e completamente navegável no verão, porque no inverno o congelamento redobra, se intensifica. E esses canais de navegação dessa rota, eles são abertos por navios quebra-gelo russos. Só que aqui, pessoal, é que está o grande pulo do gato nessa discussão, neste momento em que a gente fala. O aquecimento global, o famoso aquecimento global, que algumas pessoas não acreditam que exista, ou alguns, como Trump, são negacionistas das mudanças climáticas no discurso, mas na prática ele sabe que as coisas estão mudando, tanto é que ele está agora querendo um acesso redobrado ao Ártico. Por que é que eu falo isso? O aquecimento global e o degelo, o derretimento do mar do Ártico, está tornando essa rota navegável por mais tempo no ano do que no passado. Se no passado essa rota só era navegável por determinado período do ano e com a escolta de navios quebra-gelo abrindo o caminho pelo oceano ainda congelado, hoje e cada vez mais essa rota se torna navegável por mais tempo no ano e não necessariamente é preciso que os navios sejam escoltados por quebra-gelo, porque o gelo está mais fino, mais fácil de quebrar por navios normais convencionais. Já essa passagem noroeste na cor laranja liga o Estreito de Davis, que é esse espacinho entre a Groenlândia e o Canadá, ao Estreito de Bering, que é aquele lá do outro lado entre o Alasca e a Rússia. E o efeito do aquecimento global também está se mostrando nessa rota, que está navegável por mais tempo e com menos esforço, graças ao derretimento do gelo do Oceano Ártico. E nesse caso, enquanto o Canadá reivindica que a rota passa por águas territoriais suas, outros países, como os Estados Unidos e até países europeus, reivindicam que, na verdade, essa rota está não em águas do Canadá, mas em águas internacionais. Existe uma grande disputa sobre a soberania daquele mar, que a gente vai chegar nela daqui a pouco. Mas, gente, o grande ponto é que o derretimento do gelo do Ártico, causado pelo aquecimento global, as mudanças climáticas decorrentes disso, está abrindo uma nova oportunidade de navegação para fazer um trecho mais curto entre a Ásia e a Europa.
Olha esse mapa na tela aí para vocês agora. O trajeto mais convencional para fazer o comércio entre a Ásia e a Europa é o trajeto marcado em vermelho. É o caminho via o Canal de Suez, que precisa contornar toda a Ásia, contornar a Índia, entrar ali pela Península Arábica, atravessar o Canal de Suez, sair da Europa e cair no Atlântico Norte. Essa viagem, ela é muito mais longa do que a viagem feita pelo Polo Norte, pelo Oceano Ártico, que é essa que está marcado em laranja. E só para vocês terem uma ideia do encurtamento das distâncias, olha essas informações que estão aí nesse mapa. O trajeto entre Vladivostok, lá no extremo oriente russo, e São Petersburgo, mais na parte ocidental da Rússia, pelo Canal de Suez leva 52 dias. Pelo Ártico leva 31 dias. O trajeto entre Tóquio, no Japão, e Roterdã, na Holanda, se for feito via Canal de Suez, leva 27 dias. Se for feito pelo Ártico, leva 29 dias. Olha a diminuição considerável. E a última comparação posta nesse mapa aí, o trajeto entre Dalian, na China, e Roterdã, na Holanda, se feito via Canal de Suez, leva 45 dias. Se feita pelo Ártico, no Polo Norte, leva 32 dias. Vocês pegaram qual que é a grande mudança geopolítica provocada pelo aquecimento global? O Ártico, que já era uma região importante pela sua localização estratégica, né? É onde as massas euroasiáticas e as massas da América do Norte se encontravam ali, davam aquele selinho no Estreito de Bering. Agora, o derretimento do gelo está transformando aquela região numa região navegável por mais tempo, deixando mais rápido e menos custoso o comércio entre a Ásia e a Europa. E vamos lembrar de um pequeno detalhe numérico: mais de 90% do comércio global é feito via marítima. Então pensem o quanto os países, quanto as burguesias desses países que controlam, que lucram e que garantem essa cadeia logística do comércio internacional, vamos falar nos termos corretos, não conseguiriam lucrar. E, além disso, o quanto não conseguiriam diminuir os gastos das viagens, aumentando a margem de lucro dessas viagens e aumentando o potencial de novas viagens que trariam mais lucros. Então, na prática, em resumo, o aquecimento global e o derretimento do Ártico estão mexendo profundamente com a logística do comércio mundial e também a logística militar do mundo inteiro. Se trata, na prática, de uma reorganização do capitalismo mundial. Porque, além disso, além de facilitar o caminho por essas duas rotas que eu mencionei para vocês, as perspectivas de derretimento do gelo no Oceano Ártico abrem ainda uma terceira possibilidade, que é, pessoal, o surgimento de uma nova rota, uma rota central que atravesse o Ártico pelo centro, não mais contornando. Então a gente já viu que as mudanças climáticas estão provocando uma mudança também geopolítica na região ao abrir novas oportunidades, novos caminhos, novas fronteiras para o comércio capitalista mundial. Mas além disso, tem um outro pulo do gato, que é: ao encurtar e facilitar o comércio entre a Ásia e a Europa, essa mudança abre oportunidades especificamente tentadoras para o capital chinês, para fortalecer o comércio chinês, as exportações, as relações comerciais da China com o resto do mundo, porque oferece uma alternativa mais curta e mais barata às rotas de transporte chinesas que chegam aos principais mercados da Europa. E hoje fazem isso via Oceano Índico e o Canal de Suez, como esse mapa mostra aí para vocês agora. Observem, pontilhado aí está o caminho que o comércio chinês faz hoje para chegar à Europa. Em vermelho, o caminho via o Ártico, via a rota nordeste, a rota russa, e em amarelo, a rota central do Ártico, a rota transártica, que hoje não existe, mas existem projeções e perspectivas de que
não muito longe do nosso tempo, essa rota será aberta. E foi observando essas mudanças que a China já sinalizou alguns anos atrás o seu interesse na construção de uma nova rota da seda polar, prevendo aí novas rotas de navegação no Ártico como uma extensão do seu grande projeto, que é a iniciativa Cinturão e Rota, sobre o qual eu acho que a gente merece um vídeo aqui no canal. Só que para os Estados Unidos isso acendeu um alerta, e é por isso, a gente vai chegar lá, que o apetite sobre a Groenlândia hoje está elevado à sua máxima potência. Se você acompanha aqui o canal já há algum tempo, sabe que eu não me canso de repetir que esse giro de 180 graus na política externa dos Estados Unidos depois da posse de Trump tem uma única razão, que é: os Estados Unidos estão tentando se preparar às pressas e de maneira desesperada para, no momento, tentar conter a China como possível, economicamente falando, e no futuro, guerrear contra a China. Vejam, hoje a China é o principal elo do comércio mundial. Tornou-se o principal elo, em termos inclusive industriais, do capitalismo mundial, chegando a ameaçar a hegemonia econômica dos Estados Unidos sobre o mundo. E em algum momento os Estados Unidos vão tentar resolver isso militarmente se não conseguirem economicamente, e não conseguirão. Pegaram aqui qual é o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia? Olha o mapa de novo aí na tela. A Groenlândia, essa parte em amarelo, fica ali na boca atlântica do Ártico. É uma grande ilha que, na prática, é a porta de entrada e saída ocidental, por assim dizer, das duas rotas, tanto a nordeste quanto a rota noroeste. As duas rotas contornam, saem cada uma delas por um lado da grande ilha. Vamos observar esse mapa com mais detalhes? Ó, ali em cima é o Alasca, a gente já viu, o território dos Estados Unidos. Entre o Alasca e o território continental dos Estados Unidos está o Canadá. Não tem uma continuidade territorial. Mas o Canadá é café com leite e não é um problema para os Estados Unidos aí. Então, enfim. Mas na prática, o que eu quero que vocês observem via esse mapa é que os Estados Unidos, via o Alasca, já controlam tecnicamente uma das entradas e saídas das rotas. Nesse caso, da entrada e saída oriental, que dá para o Pacífico. O ponto ali do Estreito de Bering, que está apontando aí, tem uma seta apontando para ele. Eu falo que controla entre aspas, porque do outro lado está a Rússia. Então, tecnicamente falando, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos poderiam, se quisessem, atrapalhar ou, quiçá, fechar a passagem dos navios ali naquele estreito. Mas e na outra ponta, na boca do Atlântico da passagem aqui, com essa seta apontando agora? Pessoal, ali está a Groenlândia, que é posse da Dinamarca, que é membro da OTAN. Se os Estados Unidos passassem a controlar a ilha em absoluto, também teriam controle da boca do Atlântico. Teriam o controle da entrada e saída de ambas as rotas em ambos os lados, tanto no lado que dá para o Pacífico quanto no lado que dá para o Atlântico. Entenderam o grande interesse de Trump na Groenlândia agora? E ainda tem mais uma coisa, tá? Que antecede os efeitos do aquecimento global. Essa localização no extremo norte do nosso planeta sempre deu à Groenlândia uma importância estratégica, isso desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha, os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia. No final da guerra, os Estados Unidos ficaram meio reticentes em sair da ilha e em 49 foi criada a OTAN, da qual tanto os Estados Unidos quanto a Dinamarca fizeram parte. E em 53, pouco tempo depois, os Estados Unidos constroem uma base aérea na Groenlândia. Então, pessoal, sim, os Estados Unidos e a OTAN já têm presença na Groenlândia, já têm presença militar na Groenlândia. Mas isso não é o suficiente para os Estados Unidos. Eles querem um controle absoluto. Eles querem a Groenlândia como parte dos Estados Unidos, território dos Estados Unidos. E, assim como a Antártida, no extremo sul do nosso planeta, o controle efetivo do território da Groenlândia seria útil como potencial ponto de vigilância para mísseis balísticos intercontinentais. Porque, pessoal, a menor distância entre a Rússia e os Estados Unidos passa pela Groenlândia. Então, num cenário de guerra generalizada e de ambos os países tendo como alvo, a Groenlândia poderia ser o ponto onde os Estados Unidos conseguiriam rastrear, antes de tudo, o lançamento de mísseis vindos da Rússia. Num cenário hipotético de uma guerra nuclear generalizada ou uma guerra convencional generalizada, em que a Rússia quisesse atacar os Estados Unidos, o
caminho mais curto para isso é via o Ártico. E para que os Estados Unidos pudessem, nesse cenário, identificar esse ataque o mais rápido possível, a Groenlândia seria estratégica como ponto de vigilância para identificar, rastrear esses mísseis. Os mísseis que fossem rastreáveis, inclusive, viu? Porque tem alguns que não são rastreáveis. A gente está vendo isso na Ucrânia. E aí, para ilustrar e entender a militarização dessa região, observa esse mapa, que é um mapa de todas as bases militares voltadas para o Ártico, tá? Cada pontinho desses aí é uma base militar que está no Ártico. Em vermelho, aqui no canto direito da tela, estão todas as bases russas. Todas as outras bases são de países membros da OTAN. Em preto estão as bases da Noruega. Em azul, na Groenlândia e no Alasca, as bases dos Estados Unidos. Em roxo, as bases do Canadá voltadas para a região do Ártico. E em verde, uma base que o Reino Unido tem na Noruega. E esse é um local, pessoal, é uma parte do mundo onde a Rússia tem uma vantagem. Toda a vasta costa norte que fica voltada para o Ártico impediu que essa região, que esse oceano, fosse transformado num lago da OTAN, em que a OTAN nadasse de braçada e fosse mais forte e controlasse aquele oceano. O fato de ser a rota mais curta entre Estados Unidos e Rússia fez do Ártico, durante a Guerra Fria, palco de uma corrida armamentista e uma militarização muito rápida. Mas depois da queda da União Soviética, o vácuo de poder na região não foi preenchido tão rapidamente como foi, por exemplo, na Europa Oriental ou na Ásia Central. Então os Estados Unidos, na prática, abandonam o Ártico por um momento, abandonando várias e várias bases na região. Esse abandono foi tamanho que, em 2012, o vice-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos definiu a política dos Estados Unidos para o Ártico como, abre aspas, nós somos, em muitos aspectos, uma nação ártica sem uma estratégia para o Ártico. Então, por exemplo, enquanto na década de 2000 a presença russa se mantinha na região, porque a Rússia tem uma extensa costa voltada para o Ártico, ela não pode se dar ao luxo de simplesmente se retirar de lá, a presença e o interesse da China também crescia, enquanto os Estados Unidos não mostravam o mesmo interesse. Mas aí é que tá, a Groenlândia e o Ártico não são importantes só entre aspas, porque isso já torna ela muito importante. Pela localização dela e pelo fato de ser uma porta entre o comércio entre Ásia e Europa, mas porque se espera que o derretimento do gelo no Ártico revele também, traga à tona também muitos recursos naturais que hoje estão debaixo d'água e debaixo do gelo, recursos naturais subaquáticos. E isso nos leva ao nosso próximo tópico, as riquezas naturais do Ártico. Para falar dos recursos naturais do Ártico, a gente vai falar sobre o que é conhecido e o que é ainda projetado. Eu falei para vocês, as perspectivas são que o derretimento do gelo na região traga à tona novas fontes de matéria-prima que estão inexploradas. Segundo esse artigo aqui, os dados, as informações detalhadas, as fontes estão todas nele. Um artigo de 2009, ele traz informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que avalia que os recursos dentro do Círculo Polar Ártico representam cerca de 22% de todos os recursos naturais ainda não descobertos do mundo. Claro, essa porcentagem vai variando de acordo com qual recurso natural a gente está falando. Só para vocês terem uma ideia, vamos dar uma lida no resumo lá no abstract do artigo, o artigo de 2009. Ele diz o seguinte: entre as maiores incertezas no futuro do fornecimento de energia, e um tema de considerável preocupação ambiental, está a quantidade de petróleo e gás ainda a ser descoberta no Ártico. Utilizando uma metodologia geológica probabilística, o Serviço Geológico dos Estados Unidos avaliou a área ao norte do Círculo Polar Ártico e concluiu que cerca de 30% do gás natural e 13% do petróleo ainda não descobertos do mundo podem ser encontrados ali, principalmente em alto mar,
a menos de 500 metros de profundidade. O gás natural ainda não descoberto é 3 vezes mais abundante que o petróleo no Ártico e está concentrado principalmente na Rússia. Os recursos petrolíferos, embora importantes para os interesses dos países árticos, provavelmente não são suficientes para alterar substancialmente o atual padrão geográfico da produção mundial de petróleo. Pessoal, tem ainda um outro ponto e uma questão talvez ainda mais central que o petróleo e o gás natural, que é a questão das terras raras. A grande questão em termos de recursos naturais do nosso momento junto ao petróleo. As terras raras, como são chamadas, são na verdade um grupo de vários elementos raramente obtidos na forma mais pura. E são elementos essenciais para as indústrias de tecnologia e para a indústria militar. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, porque esse é o grande tema em termos de disputa entre os Estados Unidos e China e, na verdade, em termos de tentativa de correr atrás da China por parte dos Estados Unidos. Por que é que eu digo isso? Porque a China ela tem sozinha as maiores reservas de terras raras do mundo. Nada mais, nada menos que 44 milhões de toneladas desses elementos estão na China. Para vocês terem uma ideia, esse gráfico já está mostrando aí, o segundo país com maiores reservas conhecidas é o Vietnã, que tem 22 milhões de toneladas. Então a China tem 2 vezes mais que o segundo colocado. O Brasil é o terceiro lugar em termos de reservas, mas o Brasil está caminhando cada vez mais para fornecer as suas terras raras para os Estados Unidos, viu? Mas isso é tema para o vídeo específico das terras raras. E além das maiores reservas do mundo, a China controla basicamente toda a cadeia de produção e refino desses elementos. Lembra que eu falei que eles quase nunca são encontrados em sua forma pura? Isso significa dizer que além de extrair do solo essas tais terras raras, é preciso refiná-las, prepará-las para usar na indústria tecnológica e militar. E a China, além de ter quase metade das reservas conhecidas do mundo, controla quase toda a cadeia de produção e refino, porque a China, muito antes de todos os outros países, percebeu a centralidade desses recursos naturais, desses elementos, e se dedicou a construir todo um parque industrial, todo um setor industrial voltado para a extração e refino das terras raras há anos atrás. Agora que a conta chegou, os Estados Unidos estão correndo atrás dessas reservas no mundo inteiro. E olha só, para vocês terem uma ideia, para ilustrar isso bem, uma turbina eólica, por exemplo, precisa de vários desses elementos conhecidos como terras raras. Os ímãs que estão nos carros elétricos precisam desses elementos conhecidos como terras raras. As telas de celulares, as TVs, os painéis solares, tudo isso precisa desses elementos para ser construído, para ser fabricado. Equipamentos médicos, pessoal, de ressonância magnética, precisa desses elementos de terras raras. E vamos lá. Sistemas de defesa, por exemplo, como radares antimísseis, precisa desses elementos para serem construídos. Os próprios mísseis precisam desses elementos conhecidos como terras raras para serem construídos. Vocês estão entendendo agora a importância do controle desse recurso natural em específico para basicamente toda a indústria que importa no mundo hoje? E aí vejam, esses elementos, apesar de serem chamados de terras raras, o que é raro na prática é encontrá-los em forma pura, não encontrá-los. Porque as reservas existem em consideráveis regiões do planeta. Mas o que é mais difícil, o que é mais raro, além de tê-los e conseguir extraí-los, é conseguir refiná-los para vender. E quem controla, quem tem a principal capacidade, ou quase única capacidade, de refino desses elementos e que por isso consegue vendê-los para o mundo inteiro e, portanto, também controlar a venda, porque pode escolher parar de vender se preciso for, é a China. O Brasil é o país que tem a terceira maior reserva de terras raras.
Sabe o que é que o Brasil deveria estar fazendo agora? Na verdade, deveria estar fazendo isso há anos, mas enfim. Uma parceria com a China, não para que a China viesse aqui e explorasse as terras raras brasileiras, ou para que o Brasil explorasse as terras raras e vendesse para a China. Deveria fazer uma parceria para trocar a venda de terras raras para a China por uma concessão tecnológica, para uma troca em que a China fornecesse assessoria para que o Brasil construísse um polo próprio de refino das suas terras raras, para sair dessa lógica de tira debaixo do solo, exporta, tira, exporta, para tira debaixo do solo, refina aqui, prepara aqui e vende para quem a gente quiser, ou não vende para quem a gente não quiser. Mas o Brasil não vai fazer isso. O Brasil vai ceder as suas reservas de terras raras para os Estados Unidos, e Lula está fazendo esse negócio muito bem, viu? Esse tema estava dentro da negociação para Trump tirar o tarifaço do Brasil, mas, como já falei, tema para outro vídeo. Então, em números, a China hoje é responsável por cerca de 1/3 das reservas de terras raras do mundo, cerca de 60% da extração, do processo de extração de mineração dessas terras raras, e cerca de 85% do processamento desse produto do mundo inteiro. E veja, esse cenário é um cenário já modificado, porque ali por volta de 2010, a China representava 95% do refino desses elementos conhecidos como terras raras. Isso dá para a China um poder político e econômico sobre as cadeias de produção que são centrais para a Europa e para os Estados Unidos. Então, na prática, significa dizer que se a China quiser parar de vender ou quiser afetar na prática e diretamente, de maneira muito forte e muito rápida, os Estados Unidos e a Europa, basta ela interromper a exportação e a venda das terras raras para esses países. Por isso que os Estados Unidos estão desesperados, procurando outros países que tenham essas terras raras, no caso o brasileiro, e tentando construir um parque próprio seu para refino. Mas isso leva tempo, isso não se constrói de um ano para o outro, do dia para a noite. E aqui é que entra a Groenlândia novamente. Vocês já estão adivinhando o que é que eu quero dizer com isso, certo? Olha, embora não tenha ainda estudos 100% conclusivos, existem estimativas que variam bastante, vão desde 20% e 25% a quase 50% das terras raras do mundo poderiam estar na Groenlândia, debaixo do gelo. E com o aquecimento global e o derretimento do gelo, essas fontes de matéria-prima podem se tornarem mais rastreáveis, podem se tornar mais exploráveis e podem se tornar responsável por uma mudança em todo aquele ranking de países que têm acesso a essa matéria-prima. Matéria-prima que serve para construir carro elétrico, turbina eólica, celular, TV, painel solar, equipamentos de ressonância magnética, mísseis e sistemas de defesa antimísseis. Essa mudança considerável sobre minerais intocados na Groenlândia, ela veio à tona a partir de 2023, quando o Serviço Geológico da Dinamarca e Groenlândia publicou um relatório com as investigações e as pesquisas iniciais sobre esse tema. Veja, esse estudo que revisa o potencial mineral da Groenlândia, da grande ilha que tem 85% do seu território coberto sobre gelo, esse estudo mostra que a maior parte dos recursos naturais da ilha estão concentrados na faixa litorânea, ali no sul da Groenlândia. Mas, pessoal, isso não é uma limitação geológica, isso não quer dizer que os minerais só estão ali. Isso, na verdade, é uma restrição física ao mapeamento desses minerais. Se 80% da Groenlândia está debaixo de gelo, significa dizer que 80% do território da Groenlândia não pode ser geologicamente mapeado como a região sul, que é a região que não está sobre gelo. Não é possível fazer pesquisas mais profundas e mais precisas porque boa parte da Groenlândia está debaixo de gelo e esse gelo está derretendo, então tudo isso vai vir à tona. Só que aí é que tá, os dados já reunidos sobre a faixa litorânea, onde é possível fazer pesquisa e exploração de maneira mais incisiva, mais detalhada, já indica que ali, naquela região, tem um depósito considerável de terras raras. E do ponto de vista geológico,
A formação geológica das regiões onde estão as terras raras, elas não são estruturas isoladas, mas elas são, na verdade, espécie de províncias minerais que são mais extensas. O que significa dizer, pessoal, que se tem terras raras na Groenlândia, na parte sul, onde já foram encontradas e já foram mapeadas, isso significa dizer que essas reservas minerais elas se projetam para onde o gelo cobre e impede a localização. Então, com base apenas nos depósitos já identificados e sem grandes especulações, o relatório do Serviço Geológico que eu mencionei sustenta a hipótese de que tenham grandes depósitos adicionais no interior da Groenlândia. E é uma espécie de inferência técnica. Se as áreas periféricas da Groenlândia, a parte litoral ali no sul, já tem um potencial grande de reservas de terras raras, as regiões que são muito mais vastas, 80% do território, e ainda não mapeadas, tendem a ampliar de maneira significativa esse potencial. Num contexto em que as terras raras são fundamentais para praticamente tudo que importa no mundo hoje. No contexto em que a China tem 1/3 das reservas, 60% da extração e 85% do refino, significa dizer que a Groenlândia é um baú de tesouro congelado e entra no radar dos Estados Unidos para equilibrar a dependência que os Estados Unidos têm da China hoje. É por isso que Trump quer a Groenlândia agora. Para além da localização estratégica, que é importante, tem também um elemento de que aquilo ali é uma nova fronteira mineral inexplorada. Quando aquele gelo derreter, e ele vai derreter porque já está derretendo, o tesouro que está ali embaixo vai poder ser explorado. E quem é que vai explorar isso? É por isso que Trump e os Estados Unidos querem não só ter bases militares na Groenlândia, eles querem um território para eles. E vejam só, para além das terras raras, a gente precisa considerar que a ilha, a Groenlândia, ela tem uma das geologias mais antigas do planeta Terra, o que favorece a presença de diversas outras matérias-primas e minerais críticas e importantes e valiosos dentro da cadeia econômica global, dentro do capitalismo global. Que matérias-primas são essas? A gente pode falar de gemas preciosas como rubis, safiras. A gente pode falar de diamantes. A gente pode falar de ouro. A gente pode falar de petróleo, de gás natural. A gente pode falar de urânio. A gente pode falar da pesca, que já é um ponto muito importante, o principal pilar sobre o qual a economia da Groenlândia se sustenta. A gente pode falar de água doce, pessoal, porque a ilha detém sozinha 10% das reservas mundiais de água doce na forma de gelo. Entenderam agora o grande interesse dos Estados Unidos? Além da abertura de novas rotas via o derretimento do gelo do Polo Norte, do Oceano Ártico, esse derretimento também vai revelar um tesouro inestimável e que ainda não se tem noção do quanto representa, mas se tem noção do potencial existente debaixo desse gelo. A grande chave é quem é que vai controlar isso. Isso vai ficar na mão da Dinamarca, que tem o controle formal sobre a ilha, a soberania formal sobre a ilha, ou isso vai passar para as mãos de alguém. E esse alguém aqui é os Estados Unidos, viu, pessoal? Porque a China não está pretendendo, não está interessada em comprar ou invadir a Groenlândia. A estratégia da China, a forma pela qual a China procura seus interesses no mundo hoje, não é através da invasão e ocupação militar. Isso pode acontecer no futuro? Pode. Hoje não é. Se hoje a China tivesse uma prática de invasão e ocupação militar de regiões do mundo, ainda assim a Groenlândia estaria muito longe do seu território e muito perto dos Estados Unidos para a China fazer isso. Da mesma forma, a Rússia não tem apresentado interesses no sentido da ocupação e tomada da Groenlândia. Os interesses da Rússia no Ártico, que são vários, se dão de outra forma. Se dão principalmente no mar ao longo da sua costa. Pessoal, a Groenlândia, como eu já falei, é a maior ilha do mundo, coberta em 80% do seu território por gelo. Também, como eu já falei, ela é classificada como um território autônomo do Reino da Dinamarca. Tem uma soberania relativa em algumas questões de administração interna, mas do ponto de vista da política externa e de sua defesa, é regida pela Dinamarca. O tal do historiador, ele tem um vício meio feioso, que é, ao querer falar de um assunto, ao querer falar sobre um lugar, querer mencionar a história daquele lugar desde a pré-história. A gente não vai aprofundar na história da Groenlândia aqui.
Basta que a gente entenda que, após séculos de civilização viking e administração norueguesa da ilha, ela passa para o controle da Dinamarca em 1814, logo após da separação entre os reinos da Dinamarca e da Noruega. Então a Groenlândia fica com a Dinamarca a partir desse momento, 1814. Em 1953, pós Segunda Guerra Mundial, a ONU deixa de considerar a Groenlândia como uma colônia da Dinamarca, porque naquele momento o território, a ilha, passa a ser considerado, via Constituição dinamarquesa, como parte do território da Dinamarca. Antes era um território extra-ultramarino controlado pela Dinamarca com o status de colônia. A partir de 53, muito graças ao grande processo de descolonização do mundo inteiro que vem depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota do nazismo, se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra, a história era outra. Provavelmente o mundo seria repartilhado entre as potências imperialistas, mas não aconteceu. O nazismo perde uma grande onda de descolonização na África e na Ásia, uma pressão pela emancipação dos territórios coloniais daquele momento, faz com que a Dinamarca passe a considerar, via Constituição, a Groenlândia como seu território, parte do seu território. Claro, até hoje tem aqueles que reivindicam a independência da Dinamarca. Por exemplo, em uma pesquisa de janeiro de 2025, ano passado, uma pesquisa bem recente, tem exatamente um ano, 84% das pessoas vivendo na Dinamarca votaram, reivindicaram-se a favor da independência, querendo tornar-se um estado independente da Dinamarca, separar-se. E como essa pesquisa foi feita depois que Trump já vinha falando, vamos lembrar, quando Trump toma posse no segundo mandato, ele menciona isso muito diretamente, a anexação, a compra da Groenlândia, mas também no primeiro mandato ele fez a mesma coisa. No caso ali ele propôs só comprar. Então, como a pesquisa foi feita depois que isso estava na mesa, na pesquisa também tinha a opção de dizer-se a favor ou contra a anexação aos Estados Unidos, e 85% das pessoas que lá viviam disseram ser contra. Inclusive, graças às pressões dos Estados Unidos e aquele novo contexto, anteciparam as eleições para março daquele ano, 2025, e o governo eleito foi um governo de coalizão pró-independência da Dinamarca. Então, meio que confirmou-se que, mesmo com os Estados Unidos ameaçando tomar a ilha, mesmo com os Estados Unidos dizendo que quer comprar, o governo eleito foi um governo que se reivindicava independente, era a favor da independência, tanto em relação à Dinamarca, quanto a qualquer anexação pelos Estados Unidos. Na prática, essa população não tem condições de defender essa independência pela força, pela via das armas. Porque quem cuida da defesa e mantém presença militar no local é a Dinamarca, e se os Estados Unidos quiserem ir para o vamos ver, o problema vai ser com a OTAN, não com as pessoas que lá vivem. Claro, surgirão outras questões de ordem política, dificuldade administrativa possivelmente, mas em termos de força, a grande questão fica: os Estados Unidos bancarão tomar pela força o território de um país que é aliado e é parte da OTAN? Se sim, o que isso significa dentro da OTAN? Então, o interesse expansionista, a aquisição de novos territórios por parte de Trump já no começo do mandato veio junto com ameaças e sugestões, nesse caso a nível retórico, de anexação do Canadá, ameaças contra o Panamá, que se concretizaram em novas condições para os Estados Unidos no canal e a presença de tropas dos Estados Unidos no canal, e também ameaças contra a Dinamarca no tema da Groenlândia. Isso se dá pelos motivos que a gente já viu até aqui e porque também há uma grande disputa, nesse caso de fato territorial, sobre toda a região do Ártico, seja territórios, seja a fatia daquele oceano. Muitas dessas disputas, pessoal, se sobrepõem. Ou seja, vários países, mais de um país, reivindicando soberania sobre a mesma parcela de território, sobre a mesma fatia marítima, por exemplo. Pessoal, observem esse mapa aí na tela para vocês. O mapa da região do Ártico, a gente a essa altura já está familiarizado. Essa parte em branco no meio do mapa é o gelo, a parte congelada do oceano. Vocês estão vendo que parte dela está fatiado ali entre azul, vermelho, um vermelho um pouco mais claro, um rosa no caso, um laranja, um verde. Tudo isso são as partes reivindicadas pelos países do entorno como suas. Vocês estão vendo, pessoal, que algumas dessas partes se sobrepõem. São essas partes que estão traçadas aí em pontinhos, em tracinhos verdes, tá? Em que Rússia e Canadá reivindicam a mesma parte daquele território, daquele mar.
Canadá e Estados Unidos reivindicam a mesma parte ali no cantinho superior esquerdo, ó, perto do Alasca. Estão vendo que tem uma bolinha com a bandeira do Canadá e dos Estados Unidos? É porque aquela linha traçada ali, aquele triângulo traçado ali, é reivindicado por ambos os países. Mais abaixo, do lado direito, tem uma reivindicação russa e dinamarquesa, aquela bolinha com a bandeira russa e da Dinamarca divididas. Então, sem necessidade aqui de entrar em detalhes sobre que país reivindica qual parte daquele mar, daquele oceano e sob qual alegação, sob qual sustentação, importa que a gente saiba que existe uma corrida pelo Ártico, um interesse pelo Ártico, na qual os Estados Unidos saem em desvantagem. Então, Dinamarca, Canadá, Rússia, Noruega e Estados Unidos estão envolvidos entre si em disputas territoriais no Mar do Ártico. E aí existem algumas convenções que tentam criar jurisdição, criar regras para essas disputas. Mas o importante aqui é entender que nem todos os países envolvidos nas disputas pelo Ártico, ou melhor dizendo, nem todos os países interessados de alguma maneira no Ártico, são estados árticos. Aqui que entra a China. A China não reivindica nenhum território do Ártico. Nunca reivindicou, mas a China está aumentando consideravelmente seus investimentos na região, principalmente via parceria com a Rússia, e também vem aplicando investimentos significativos na Groenlândia, investimentos financeiros. E considerando que o Ártico é uma das regiões do mundo que sofre os efeitos das mudanças climáticas de maneira mais rápida, e como a gente viu, o derretimento do gelo está abrindo toda uma nova fronteira que vai permitir acelerar o comércio mundial, gastar menos com combustível no transporte de mercadorias e também vai dar acesso a uma série de novas fontes de recursos naturais. A preocupação desde o início da década, desde que começaram a perceber os efeitos mais acelerados dessa mudança, de uma eventual guerra pelo Ártico, um conflito militar entre as potências, os estados árticos ali, pelo controle da região. Então o que a gente está observando, pessoal, no tempo presente, não é outra coisa que não a revelação de novos locais, novas fontes de matéria-prima, onde o capital ainda não havia chegado sem nenhuma amarra, como já é o resto do mundo. E nesse caso, trata-se de uma revelação literal, já que o véu de gelo que cobre a região derrete cada dia mais rápido, trazendo à tona recursos intocados. Em resumo, é uma terra nova, desconhecida, extremamente rica, pronta para ser disputada e repartida entre os estados interessados e suas burguesias, que controlam, detêm o capital. Tudo isso, apesar de ser muito sério, acaba, pessoal, suscitando, incentivando muita especulação e muito exagero. Muito da cobertura midiática sobre o local, sobre a região, sempre sobrevalorizava o risco de uma guerra pelo Ártico, uma guerra entre os estados árticos, uma espécie de guerra generalizada na região pela disputa daquele oceano e pelo que está sendo revelado com seu derretimento. Claro, isso nunca é uma possibilidade completamente descartada ou impossível de acontecer, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, e a gente vai encerrar esse vídeo com esse ponto, é o seguinte. Para mim, a grande questão em torno do Ártico não é a possibilidade de uma guerra entre os estados árticos por tal ou qual fatia de território. A questão é outra. A questão é a contenção econômica da China, já que os Estados Unidos estão hoje empenhados numa corrida para manter, na medida do possível, a sua hegemonia sobre o comércio mundial, muito melhor dizendo, sua hegemonia sobre a economia mundial, a sua posição na dianteira do sistema capitalista mundial. Mas a ascensão da China questiona a estabilidade, entre muitas aspas, porque o capitalismo nunca foi estável, o capitalismo sobrevive e se alimenta de crises. Mas a ascensão chinesa compromete a estabilidade do sistema internacional montado pelos Estados Unidos, melhor dizendo. Então, nesse contexto, o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia se dá principalmente por dois motivos. Primeiro, garantir o controle total sobre as reservas de terras raras da Groenlândia, as já encontradas e as possivelmente reveladas num futuro próximo. E 2, manter controle geral, total e absoluto sobre uma região chave, geograficamente falando, para conter ou afetar
as rotas comerciais entre a Ásia e a Europa e, por isso, com capacidade de afetar diretamente o comércio chinês. Aquela é uma região onde a navegação é fundamental para a China, uma região chave do planeta. Pessoal, isso se trata também do esforço para a criação de uma estrutura global capaz de estrangular, essa é a palavra, de estrangular o comércio chinês. Uma estrutura que possa ser utilizada no momento em que os Estados Unidos assim decidirem fazê-lo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que a gente chama de globalização não é nada mais que não a livre navegação pelos mares. Isso chegou ao fim, viu? O que se chamava de globalização e todo o elemento ideológico em torno disso acabou. O cerco naval de Trump dos Estados Unidos à Venezuela, a presença militar massiva no Mar do Caribe, o confisco de diversos navios petroleiros da Venezuela e de outras nações que estavam transportando petróleo venezuelano e tentavam sair ou entrar no país sem autorização dos Estados Unidos, e ainda mais a tentativa de definir, como os Estados Unidos estão fazendo agora, que a Venezuela só vai vender petróleo para os Estados Unidos e de definir também o que a Venezuela pode comprar com o dinheiro da venda do seu petróleo. O governo Trump chegou a mencionar que a Venezuela só poderia comprar produtos estadunidenses com o dinheiro da venda do petróleo. A ver se isso vai se confirmar. Se esse grau de ingerência, de intervenção sobre a economia venezuelana de fato vai se confirmar. Mas isso é a confirmação prática, a olhos vistos, do mundo inteiro, sem dissimulação nenhuma, do fim da tão elogiada globalização e liberdade de comércio. Isso acabou, isso está alterado. Há limites para a circulação de determinado capital se isso entra em conflito com o interesse do capital da potência principal. Na prática, no fundo, isso sempre foi assim, mas de outras formas. De formas mais dissimuladas. Essa ladainha, e um dia a gente vai fazer um vídeo só sobre o que é globalização, nada mais é do que uma visão ideológica, uma visão liberal, um discurso ideológico do liberalismo pós-Guerra Fria e a farra da burguesia dos Estados Unidos no mundo. A farra do imperialismo unipolar dos Estados Unidos. E aí contou com a ajuda de seus papagaios no mundo acadêmico e jornalístico para dizer que o Estado-nação tinha ficado no passado, que soberania era coisa do passado, que fronteiras eram coisas do passado e que cada vez mais o mundo era integrado, cosmopolita e os estados e as nações importavam menos e etc. Tudo isso caiu por terra, viu? Naquele momento, os Estados Unidos eram livres para conseguir fazer pelo mundo tudo o que interessava. Por isso que eles adotaram esse discurso de que não há mais fronteiras. Claro, não há mais fronteiras porque eles não queriam nenhuma fronteira para suas vontades. A ascensão da China questionou esse cenário. Vocês já pensaram sobre o momento em que os Estados Unidos vão decidir impor um bloqueio naval à China? Pensem no bloqueio contra a Venezuela que a gente está vendo agora. Agora pensem nisso elevado à enésima potência. É disso que a gente está falando. E isso vai acontecer, a gente só não sabe quando. Se vocês nunca pensaram nisso, tenha certeza que a China já pensou. E é por isso que, nos últimos anos, o desenvolvimento do poder naval chinês tem sido absurdo de rápido e absurdo em termos de volume. A marinha chinesa hoje já é a maior marinha do mundo, o que não significa que é a marinha mais poderosa do mundo. É a maior em números absolutos, em número de embarcações, não a mais poderosa. Por isso o Taiwan é tão importante. Aquilo ali é um porta-aviões gigantesco, inafundável, de frente para a China. O imperialismo não vai abrir mão daquela região, porque ela é muito importante para as futuras tentativas de estrangulamento comercial e militar contra a China. Mas isso é tema para outro vídeo, porque toca em outros atores da região, como Japão e Coreia do Sul, por exemplo. Mas vamos continuar na China aqui, já que a gente abriu esse parêntese sobre ela. A gente já viu a importância do Ártico para o país e a possibilidade de encurtar as rotas marítimas, as rotas comerciais entre a Ásia e a Europa. Mas como é que a China age em relação à região e qual é a política chinesa para o Ártico, em linhas gerais? Tem um marco bem recente que a gente pode utilizar para ilustrar esse ponto aqui. Em outubro de 2025, 13 de outubro de 2025, um navio chinês completou a travessia do Ártico, entre China em direção à Inglaterra, em 20 dias. Sendo essa uma das viagens mais rápidas de uma embarcação comercial na região,
sem o auxílio de um navio quebra-gelo. Vejam só, no fim do outono e na boca do que seria o inverno no Ártico, um navio conseguiu completar em tempo recorde uma das viagens mais rápidas sem o auxílio de um quebra-gelo, justamente no momento em que aquela região deveria estar chegando no seu pico de congelamento. Para quem continua não acreditando no aquecimento global, tá aí um exemplo prático. Toda essa mudança no cenário no Ártico fez a China adotar uma série de estratégias e voltar-se também para aquele lugar, com planos de, é claro, participar também da exploração, do controle, se possível, das riquezas naturais do Ártico, mas principalmente de conseguir alguma autonomia e algum nível de controle sobre as suas rotas comerciais na região, sem a necessidade de auxílio de outros países ou de permissão de outros países, como no caso dos acordos com a Rússia para a utilização da rota que percorre a costa do país. E por isso a China integrou formalmente a região, aquela rota, na sua iniciativa Cinturão e Rota, criando uma nova rota da seda polar. Mesmo não reivindicando diretamente nenhuma fatia territorial do Ártico, a China tem procurado formas de se manter presente, cada vez mais presente na região, porque considera isso para ela muito importante, de fato para ela é muito importante. Nesse processo de sinalização de interesses e demarcação de posição, a China se apresentou como um estado próximo ao Ártico. Não é um estado ártico, é um estado próximo ao Ártico. Isso foi delineado num documento de 2018, pouco tempo atrás, menos de 10 anos, que é o Livro Branco Chinês para o Ártico, argumentando que as mudanças climáticas na região teriam um impacto direto no clima e no ambiente ecológico da China, bem como sobre os seus interesses econômicos. Vejam, a China também, pessoal, é um estado observador dentro do Conselho do Ártico. O Conselho, um fórum multilateral dos países dos estados árticos. Dinamarca, Noruega, Rússia, Estados Unidos, Canadá, etc. O status de observador permite que a China participe de discussões sobre a região e diversos projetos também. Dentro dessa estratégia, além da aliança muito próxima à Rússia, a China intensificou a cooperação econômica com países como a Finlândia, por exemplo, ou com a Noruega também. A China estabeleceu projetos de cooperação científica na região. Por exemplo, existe um observatório ártico China-Islândia. Assim como a China tem uma base científica na Noruega, ou melhor dizendo, no Ártico norueguês, na parte da Noruega voltada ao Ártico. E investe pesadamente na exploração de recursos naturais da região, por exemplo, na Groenlândia. A presença econômica chinesa na Groenlândia também preocupa e assusta os Estados Unidos. Tá aí também mais um motivo pelo qual Trump quer o controle daquela região. E, além de tudo, para conseguir garantir uma navegação contínua das suas embarcações na região, a China tem planos de construção de quebra-gelos nucleares próprios para diminuir a dependência, por exemplo, de quebra-gelos de outras nações, como o da Rússia. Nesse caso, pessoal, estrategicamente falando, do ponto de vista da China, a rota polar, a rota comercial via Ártico, também representa uma alternativa à rota convencional, que passa pelo mar da China Meridional. Olha o mapa de novo na tela aí para vocês. Porque esse mar da China Meridional é onde está o auge das tensões no Pacífico e é onde os Estados Unidos conseguem, se quiserem, se assim decidirem, claro, isso teria várias consequências para os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos quiserem, eles conseguem atrapalhar ou bloquear o comércio chinês na região, implementando uma espécie de bloqueio naval à distância, fora das águas chinesas, em águas internacionais, por exemplo, mas um bloqueio naval que impeça as embarcações chinesas de passar ou que capture as embarcações chinesas, como está fazendo no Caribe agora. Para diminuir a dependência dessa rota que pode ser bloqueada pelos Estados Unidos no Mar da China Meridional, a China está cada vez mais interessada na rota do Ártico, que também pode ser afetada, mas de outra forma. Isso é um incentivo e tanto para manter bem as relações China e Rússia. Enquanto a Rússia precisa de investimento para manutenção, desenvolvimento e melhoria da estrutura que ela já tem no Ártico, já que ela tem uma costa gigantesca virada para o Oceano Ártico, a Rússia precisa de investimento para isso e a China precisa de direitos de navegação sobre a rota que passa pela zona econômica exclusiva da Rússia. E tentando, inclusive, também atrapalhar essa relação Rússia e China, é que os Estados Unidos deram aquele giro de 180 graus
na Ucrânia. De início não estava tão certo sobre se de fato Trump e os Estados Unidos acreditavam que conseguiriam atrapalhar a aliança sino-russa de alguma forma e por isso tenha tomado uma nova postura na Ucrânia. Aparentemente é isso que está acontecendo de fato, tudo que veio depois confirma. Não acho que os Estados Unidos conseguirão fazer isso de maneira tão fácil quanto esperavam, mas isso não deixa de ser uma permanente ameaça à China nas relações sino-russas. Então, nesse caso, a Rússia faz aquele velho jogo duplo que ela sempre fez. Volta-se ao Ocidente quando considera necessário, volta-se ao Oriente quando o Ocidente não aceita seu abraço, mas fica sempre ali no meio, negociando com um ou outro e dizendo aos Estados Unidos: vocês precisam da Rússia para afetar a questão da China. Dizendo para a China: vocês precisam manter nossa aliança para que eu não atrapalhe vocês junto aos Estados Unidos. Vamos ver até que ponto isso se sustenta. Pode ser que chegue num teto em algum momento. Mas aí, pessoal, é só muito recentemente, e em resposta aos interesses da China no Ártico, que os Estados Unidos começam a correr atrás do prejuízo, do abandono da região ou da falta de interesse histórico que tem na região. Em 2022, ainda durante o governo Biden, os Estados Unidos soltam sua Estratégia Nacional para o Ártico, que acaba representando como um reconhecimento explícito da urgência de compensar a defasagem. Essa mudança de visão em relação à região se manifesta em elementos inicialmente simbólicos, como o interesse de Trump do primeiro mandato de comprar a Groenlândia, e em termos práticos também. Por exemplo, os Estados Unidos anunciaram um acordo de comprar quebra-gelos da Finlândia, tentando aí recuperar a competitividade ali polar. Já a China, desde 2012, então 10 anos antes dos Estados Unidos perceberem a defasagem, já aumentava sua presença econômica na Groenlândia, tentando ou comprando empresas na região, aplicando investimentos na exploração de recursos naturais. Em 2016, tentou comprar uma base militar desativada na Groenlândia. Na verdade, não era nenhuma base, era um posto militar pequeno, desativado na Groenlândia, via empresa em Hong Kong. Não foi o Estado chinês que tentou comprar, foi uma empresa chinesa sediada em Hong Kong que tentou comprar esse posto militar desativado. Nesse momento, o governo dinamarquês entrou em cena e falou: não, peraí, segura tua onda, não vai comprar isso aqui é nosso. Reativou o posto e hoje ele é defendido por 3 soldados. Claro, esses 3 soldados não estão ali para repelir nada, é mais uma reafirmação simbólica, mas o fato de serem só 3 soldados mostram que é um posto pequeno. Em 2018, a China tentou construir 2 aeroportos na Groenlândia e nesse momento, novamente, a Dinamarca entrou em jogo e foram empresas dinamarquesas que compraram esses direitos, que assumiram a construção desses aeroportos, muito graças à pressão dos Estados Unidos também. E é justamente nesse momento, vejam só, a tentativa de construção dos 2 aeroportos aí em 2018, a tentativa de compra da base do posto militar desativado é em 2016. E em 2019, Trump vai e fala pela primeira vez no interesse de comprar a Groenlândia. A Dinamarca não quer nem ouvir falar nisso, isso cria até uma situação, cancela-se uma visita, um encontro de Estado entre os 2 países, e isso entra na gaveta, e agora no segundo mandato Trump já vai e tira novamente. E finalmente a China vem investindo de maneira cada vez mais significativa no estabelecimento de estações de pesquisa no Ártico nos últimos anos. A China tem tentado ser uma nação pioneira naquela região do ponto de vista científico e de pesquisa. O cerne das atividades da China no Ártico tem sido justamente isso: a construção de uma sólida capacidade de pesquisa chinesa no Polo Norte, focada especificamente no tema das mudanças climáticas. Da mesma forma, essas estações de pesquisas elas são fundamentais para o sistema de navegação de GPS chinês, o Beidou, um sistema civil-militar, é um sistema de geolocalização como todo do mundo. Em 2016, a China tinha assinado um acordo com a Groenlândia para a construção de uma estação de pesquisa na região, mas isso outra vez não andou. Hoje, a China já tem 2 estações de pesquisa no Ártico. Uma fica na Noruega e uma fica na Islândia. São bases de pesquisa científica no Ártico, chinesas, mas também com a presença desses países nas quais elas estão instaladas. É um acordo entre a Noruega e a China, um acordo entre a Islândia e a China para a instalação dessas bases. Só que aí é que está, os anseios de independência da Dinamarca, daquela pequena população dinamarquesa, na prática são só 56 mil pessoas. Esses anseios também passam pelo interesse desse governo local relativamente autônomo
em melhor se aproveitar dos investimentos chineses. Porque sempre que a China tenta fazer um investimento mais significativo na região, mesmo que haja interesse do governo relativamente autônomo groenlandês, a Dinamarca vai lá e corta as asinhas porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, mesmo que seja um território autônomo. Tudo isso, por óbvio, alarmaram, assustaram e desesperaram os Estados Unidos, que tentam correr atrás do tempo perdido agora em relação ao Ártico, no esforço, em mais um esforço de conter a China economicamente e por outros meios se considerarem necessários. Em resumo, a maior acessibilidade aos depósitos de recursos naturais, o derretimento do Oceano Ártico e a possibilidade de surgimento de novas reservas de recursos já esperadas, assim como a abertura, a alteração das rotas que já existem e a possível abertura de uma nova rota, tudo isso tornou uma região que era relativamente vazia do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de disputas, num ponto de tensão fundamental, num ponto de interesse fundamental. Assim como os interesses da China na região, os interesses econômicos e científicos da China, têm criado tensões entre o Reino da Dinamarca e a administração relativamente autônoma da ilha, da Groenlândia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos entram na equação considerando aquela ilha como a porta ocidental para tudo que entra e sai do Ártico em direção à Ásia, onde está o seu grande rival. Por isso, a grande questão ali, pessoal, na minha avaliação, não é a possibilidade de uma guerra generalizada entre os 8 do Ártico, os 8 países do Ártico. Muito menos a grande questão são as disputas territoriais, que, na minha visão, são supervalorizadas. Muita gente faz parecer que o mundo vive à beira de uma guerra no Ártico por causa das disputas territoriais, quando não se trata disso. Uma guerra na região pode acontecer, uma guerra pode acontecer com essa justificativa, mas há muito mais coisa por trás, e a principal delas é a tentativa atrasada e desesperada dos Estados Unidos de conter economicamente a China por todos os meios. E quando a tentativa de contê-la economicamente se provar fracassada, outros meios entrarão em jogo. É isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham visto esse vídeo até aqui. Curtam ele, compartilhem, façam chegar em mais gente, contribuam financeiramente se puderem. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero colocar um anexo aqui. Algumas pessoas me sugeriram e eu achei a ideia muito boa de eu colocar ao fim desse vídeo recomendações de leitura sobre esse assunto para quem quiser se aprofundar. O que é que eu vou fazer? Eu vou indicar 3 recomendações de leitura, uma em cada língua, uma em português, uma em espanhol, uma em inglês, com funções diferentes, explicar para vocês. Sem mais delongas, em português eu sugiro que vocês leiam esse trabalho aí, que é o trabalho de conclusão de curso do Major de Engenharia Diogo Lima de Araújo, feito na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ESEME. O trabalho se chama O Aquecimento Global e os Possíveis Impactos Geopolíticos no Ártico, uma revisão sistemática das consequências nas relações entre o núcleo geopolítico eurasiático e os Estados Unidos. Trata-se de um trabalho de 2024, um trabalho curto, tem suas 50 páginas, e eu sugiro que vocês o leiam tanto para pegar uma visão geral do assunto, mas foquem nas fontes que ele utiliza. Vejam quais livros ele menciona, quais matérias, quais relatórios, e a partir desse texto, que é uma revisão geral da coisa, vocês vão indo de maneira mais específica, pegando estudos mais aprofundados, os estudos que ele usou para o seu trabalho. Segunda recomendação em leitura em espanhol, eu vou roubar um pouco nessa recomendação, tá? Porque o primeiro é o portal El Orden Mundial, portal muito bom, que eu sempre consulto, que tem materiais muito bons, reúne muitos especialistas em política internacional, em economia, em assuntos militares, e lá tem muita coisa sobre a Groenlândia e sobre o Ártico. Muita coisa, inclusive, me ajudou a elaborar o roteiro desse vídeo, então fica meu agradecimento e meus créditos ao pessoal do portal El Orden Mundial. Segunda recomendação em leitura em espanhol, portal Decifrando la Guerra. Outro portal que eu sempre consulto, acompanho, sigo a galera que escreve o portal, sigo os editores, porque é outro portal de muita qualidade que reúne muita gente boa. Por fim, última recomendação de leitura, uma recomendação em inglês. Vocês podem achar o PDF desse livro no site da Marinha, basta jogar o nome dele no Google, e é o livro Poder Marítimo, História e Geopolítica dos Oceanos do Mundo. Ele tem um capítulo só sobre o Ártico, eu acho que é o capítulo 7, salvo engano, e foi escrito pelo almirante de 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos,
James Stavridis, sei lá se eu tô falando o nome desse abençoado certo, é esse que tá aparecendo na tela aí pra vocês. Almirante aposentado, que foi comandante militar da OTAN de 2009 a 2013. E antes disso ainda, e aí nos toca diretamente, de 2006 a 2009, ele foi o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, aquele setor das Forças Armadas estadunidenses responsável militarmente pela América Latina. Eu acho bom, em algum momento, inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre o Comando Sul. O que é o Comando Sul e sua presença na América Latina. Porque os Estados Unidos são o único país do mundo que possuem um setor de suas forças armadas, um setor de sua marinha, né? Cada frota responsável por tal região do globo. Então tem uma frota responsável pelo Oriente Médio, uma frota pela América Latina, uma frota para a Ásia e Pacífico e etc. Pensa você se a China tentasse fazer isso, ou se a Rússia quisesse fazer isso, o surto de histeria que todos os liberais do mundo teriam, todos os conservadores assustadíssimos. Mas enquanto é os Estados Unidos, ninguém se preocupa, né? Ou melhor, poucos são os que se preocupam. É isso, pessoal. Recomendações de leitura feitas. Quem tiver interesse, corre lá. Quem ficou até aqui, não deixa de deixar aquele comentário aqui embaixo, aquela curtida, aquele compartilhamento. E se quiser e puder, contribui também financeiramente conosco. Um abraço e até a próxima.